Caso alguém seja removido, é só entrar, tá bom, gente? Então, aula sendo gravada a partir de agora. Boa noite a todos que entraram depois. Nós vamos iniciar. Só um detalhe, a partir de hoje, nós vamos fazer 2 chamadas. Uma para quem está presente na aula e uma para quem para quem não está. Como que é assim? Então, essa aula vai ficar gravada e aí ela vai ser postada no Google Sala de Aula. E aí, caso aqueles que não puderam assistir a aula forem assistir, quem já assistiu não precisa. É só para os que não puderam participar da aula online, tá bom? E aí, o que acontece? A chamada vai ser feita pelo chat. Então, daqui a pouquinho, né, caso entre mais alguém, umas 8 horas eu faço a chamada no chat. E aí, pronto, você já assinou a chamada de hoje, você está tranquilo. Caso, né, algum dia você não puder participar, aí você vai entrar no link, vai assistir a aula pelo YouTube, e aí você vai assinar a chamada nos comentários. Então, você vai colocar lá seu nome, bonitinho, quinto semestre de letras, e vai colocar lá nos comentários o seu nome para poder registrar a chamada, beleza? Então, fica assim o nosso combinado. Vamos lá, então? Alguém mandando mensagem para mim aqui. É Vitória. Primeiro recado de hoje. As notas da disciplina de hoje, Língua Portuguesa 4, já foram postadas. Então, está tanto no sistema de vocês, quanto também já dei a devolutiva lá no Google Classroom. Então, a tarefinha de casa de vocês, primeira tarefinha de casa, entrar no Google Sala de Aula e conferir os comentários que eu coloquei para as atividades de vocês. Da disciplina de prática de amanhã, ainda não terminei de corrigir, por isso que eu ainda não mandei. Mas os outros, né, que já fizeram de hoje, está tudo lá já. Então, confiram lá, principalmente a atividade da árvore sintática. A parte 1 da prova já foi enviada no e-mail de vocês, a nota. Então, tá lá a nota no e-mail de cada um, beleza? E a árvore sintática, os comentários eu coloquei no próprio Google Sala de Aula. Então, quando você acessar, você consegue ver aí uma pequena correção. Então, quem acertou tudo, tá ok. Mas quem errou, eu coloquei lá o que errou. É importante você tentar entender para poder aprender aí, tá bom? Quem não fez, está com 0. Aí, infelizmente, não tem nota. Então, a nota lá é 0. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Olha só. Hoje nós vamos trabalhar, e aí, por causa desse conteúdo, eu reparei, assim, algumas questões, principalmente da prova objetiva que vocês fizeram, e assim, eu estou meio preocupado, porque muita gente errando, assim, questões meio que fáceis, né? Questão de sujeito predicado, né? De advérbio. Isso são coisas que vocês têm que já tá fixo, gente. Sem esses conhecimentos da área, né, da parte sintática, vocês não vão conseguir ir para essa matéria que a gente vai iniciar hoje, que é o período composto, né? Nós vamos falar hoje do período simples e composto. Então, a partir da próxima aula, a gente já vai ver orações coordenadas e depois todas as orações subordinadas. Então, é um conteúdo que depende totalmente do seu conhecimento da primeira parte de análise sintática. Então, você precisa saber o que é sujeito, você precisa saber o que é objeto, você precisa saber o que é complemento, você precisa saber o que é advérbio, senão você não vai aprender oração subordinada, tá? A diferença da oração subordinada para os outros elementos de análise sintática é simplesmente porque você tem uma oração, ou seja, uma frase que tenha verbo, né, exercendo um papel sintático em relação a um outro verbo. Então, é importante você cristalizar esse conhecimento. Para isso, eu vou disponibilizar depois para vocês uma listinha, tá, de exercícios
que você vai pegar, vai imprimir ou vai, né, abrir no seu celular e vai fazer só as respostas no caderno, enfim. Eu quero que vocês façam. E façam porque, olha só, não vai valer nota, não vai valer ponto extra, tá? É para treinar, é para aprender. E se esse não for o objetivo, então eu não sei qual é, tá bom? Porque sem esse conhecimento cristalizado, né, bem colocado, aprendido de maneira concreta, vocês não vão conseguir aprender oração subordinada. E eu falo já de antemão. Então, quem está aí deixando para estudar só um pouquinho, ou só na hora da aula, não tá bom, tá, gente? Tem que estudar mais, ok? Então, eu vou aí dar esse conselho, esperando que vocês acatem o conselho e façam por onde. E aí, mais uma vez, como eu digo, não vai valer nota, né? É uma lista de exercícios para treinar e depois eu vou fazer a correção com vocês. Mas é para aprender, tirar dúvida, né? Tirar aí essas dúvidas. Não significa que você nunca mais vai errar. Errar é uma coisa, mas não saber é uma coisa muito pior. Então, errar, tudo bem, não tem problema errar, a gente erra mesmo, até eu erro. Mas, você não saber, aí é diferente, entendeu? Como que eu sei, professor, se eu sei ou não sei? Pareceu aula de filosofia de Sócrates. Eu só sei que nada sei. Sabe como que você descobre que você não sabe? Quando você vê o gabarito. Então você pega uma questão, resolve, erra. Mas aí você vê o gabarito e olha e fala assim: ah, entendi. Agora eu sei o que foi que eu errei. É porque isso é assim, assim. Ah, tá. Isso significa que você sabia. Você apenas errou, entendeu? Agora, como que você faz o teste para saber se sabe ou não uma questão? Fez a questão, errou, olhou o gabarito. Você olha para o gabarito e não faz ideia por que, que aquela é a certa. Ou por que, que a sua está errada. Entendeu? Aí é um problema. Porque isso significa que não é porque você não prestou atenção, não é porque você, sei lá, não viu, se confundiu, ou sei lá, passou despercebido aquilo ali, ou porque simplesmente errou. É porque você realmente não sabe. E aí essa questão do saber e do não saber, gente, ela é séria. E por isso eu tô falando aqui sério com vocês, ó. Olho na can no olho. Vocês têm que estudar. Vocês não ficam aí pensando que é só passar de semestre e tá bom, não. Tem que saber, tem que olhar e tem que entender. Senão não adianta. Beleza? Vamos lá. Olha só. Então, deixa eu olhar uma coisa aqui que eu estava esquecendo. Nossa última atividade foi a prova, né? Depois a gente não. Como assim a prova? Não tô entendendo. Semana passada não teve tarefa, não? Cadê a tarefa da semana passada? A prova foi dia 30. Uai, gente, se eu só paguei a tarefa? Ah, tá. Verdade, a gente fez na hora da aula. Eu tô doido. A gente fez a tarefa no horário de aula, tá certo. Não teve, né, para casa, a gente fez ao vivo, verdade. Obrigado. Então, hoje tem tarefa. Para a alegria de todos. Palminhas. E todos felizes. E tem tanta tarefa, vocês vão ficar aí uns 3 dias fazendo essas tarefas e não vão terminar. Tipo, é provável que vocês fiquem de hoje até quinta-feira fazendo esse tanto de tarefa. É para chorar mesmo. Eu quero escorrendo lágrimas de sangue. Ah, seus lerdos. Em contrapartida, todo mundo tá com nota boa, maravilha. Tá tipo assim, os professores não.
Eu me tornei tudo que eu mais queria. Tem aquele povo que fala, eu me tornei tudo que eu mais temia, pois eu me tornei tudo que eu mais queria. Olha só, gente, fiquem tranquilos em relação às notas. Isso aí vocês não vão sofrer, não, tá? Ainda não sei as de prática, porque eu não fechei de todo mundo. Mas as de, né, de língua portuguesa, vocês estão de boa. Mas são errinhos aí que precisam ser corrigidos, como eu falei. O bom é 10, tá? 9,8 é péssimo. 9,9 é mais ou menos. Eu quero é 10. Vocês são alunos 10, tá? Então, guardem isso. Ninguém tirou 10 nesse bimestre. Ninguém. É um absurdo. Eu fico besta com um trem desse. Vontade de bater em vocês. Dá uma peia. Mas tudo bem, vou perdoar dessa vez. Vamos lá. Então, recados dados. Deixa eu ver se eu tenho mais algum recado para dar. Até amanhã a nota de prática está lá, tá bom? Então, não sofram não. Amanhã, talvez hoje à noite, ou hoje à noite eu não sei, mas talvez amanhã eu consiga finalizar as correções. Talvez não, amanhã eu tenho que finalizar, que amanhã é o prazo para lançar notas. E aí vocês olhem, não deixem de olhar, entra lá no Google Sala de Aula para poder ver a notinha de vocês. Amanhã, na aula de prática, deixa eu dar logo esse recado antes que eu esqueça. Amanhã nós não temos encontro online, tá bom? Então, amanhã tem atividade que vai ser passada para vocês realizarem. E aí vai estar tudo explicadinho o que vai ser feito, né? Vocês vão ter uma parte de leitura. Então, por isso que nós não vamos ter um encontro, porque não faz sentido, por exemplo, eu marcar uma aula online só para a gente ficar lendo, tá? E como vocês têm que confeccionar coisas, então vocês vão trabalhar, beleza? Porém, eu vou estar amanhã, durante o horário de aula, com o link que eu vou deixar disponível, tá? Online o tempo inteiro. Então, amanhã eu vou estar aqui na frente do computador, esperando qualquer aluno que tenha dúvida, é só entrar. Então, tá com dúvida, entra igual como se fosse para aula, tá? Entra, a gente conversa, terminou a dúvida, você sai e vai embora. Ou fica aqui comigo a noite inteira, beleza? Então, eu vou estar atendendo vocês também pelo WhatsApp, se alguém precisar, me chama no WhatsApp, né? E aqui também no Google Meet, beleza? Porém, aí como vocês têm atividade para fazer, eu não vou fazer aula online para não tomar mais o tempo, já que esse tempo vai ter que ser dedicado para atividade. Beleza? Então vamos começar? Acompanhe aí na tela, vou colocar aqui o slide de hoje. Deixa eu só ver aqui se já está. Tá aparecendo, gente? Acho que tá. Sim? Então tá bom. Obrigado. Vamos lá. Então hoje nós vamos falar de período simples e período composto. Antes da gente iniciar propriamente dito, é importante a gente lembrar alguns pontos, né? Então, o período, gente, ele pode ser caracterizado pela presença de uma ou mais orações e por isso pode ser simples ou composto. Mas aí vem a pergunta: o que é um período? O que é uma oração? E lembrando que a gente já viu isso, o que é uma frase? Vamos lá. Primeiro, eu vou sortear aqui. Nayara, diga para nós o que é uma frase. Pode escrever no chat também, tá bom? Cara, tá me ouvindo? Vou falar igual. Tá ruim, o Matheus, na internet. Vocês viram a notícia essa semana que vazou um áudio da professora? A professora falando: odeio aluno pobre. Gente, como é terrível, né? Vou falar para Matheus. Mas como assim? Você não tem uma internet da NASA na sua casa? É um absurdo, né, gente?
Vocês viram o negócio do Enem? O Enem vai acontecer de qualquer jeito. Inclusive, eu vou indicar para vocês, quem quiser, me pede no privado que eu indico. Eu não vou mandar no grupo questões políticas, para não dar problema. Mas se alguém quiser, tem um vídeo aqui de toda uma análise sobre a questão do Enem, o porquê que eles têm insistido para que o Enem seja e aconteça esse ano de qualquer jeito. Enfim, complicado. Mas como assim de ser pobre? Vamos com quem, Gabi? Nayara, cadê Nayara? Gente, Nayara sumiu. Vamos lá, vou sortear outra pessoa. Caroline. Ah, tá, o meme. Entendi. Caroline, diga aí para nós o que é uma frase. Vamos lá, gente? Vambora, vambora. A frase é um complemento que não possui verbo. É isso? Que não possui verbo? Aham. Então, digamos que, vamos lá, se eu disser assim, o dia amanheceu bonito, isso não é uma frase. Não, é uma oração, porque ela contém verbo. Mas e se eu disser que é uma frase também? E Aí eu já não agora? sei. Vamos lá, alguém quer dizer por que isso é uma frase? Obrigado, Carol. De nada. Vamos lá. Alguém consegue dizer? Porque sim. Pode Isso, mano. falar. Deu tilt aí. Vai, Thalia, fala. É porque, assim, se ela tem o sentido completo, então é uma frase. A frase não necessariamente não pode ter verbo. Se tem verbo ou não, se ela tem um sentido completo, ela é uma frase. Muito bem, garota. Então vamos lá, anotem aí, todos, tá? Frase, a definição de frase é aquele enunciado que possui sentido completo, ok? Então, para tirar as dúvidas aí, tá bom? Frase é um enunciado que possui sentido completo, beleza? Aí, pegando lá a fala da Carol, olha só, há frases que não têm verbo. Aí eu vou dizer que ela é só frase, não é oração, mas é frase. Tranquilo? Por exemplo, se eu digo boa noite, ou boa noite a todos, não tem verbo aqui, mas tem sentido. Então, não é uma oração, mas é uma frase. Beleza? Mas se eu disser assim, eu desejo boa noite a todos, tem sentido, então é frase, mas aí também tem o verbo, então é também uma oração. Tranquilo, gente? Isso. Diferença aí de frase. Beleza? Tá cortando? Hoje tá chovendo, gente. A internet vai ser punk aí para todo mundo. A gente mora no Brasil, né? Paciência. Vamos lá. Então, frase, sentido completo. Aí eu acabei de falar, para ser oração tem que ter o quê? Verbo. A gente entende como verbo tudo aquilo que denomina uma ação, um estado, mudança de estado ou fenômeno natural. Independentemente se eu tenho um verbo na forma simples. O que é mesmo um verbo na forma simples? Vamos lá, quem sabe me dizer? Verbo na forma simples. Ela possui somente uma oração. Verbo, Não, mulher. Verbo. Ó, presta atenção. bebê. Pensa, ó. Quando o verbo está na forma simples. Eu pensei em frase, enfim, eu tava voando aqui. Vamos lá. Pensa aí de novo. Alguém pensa. Quem quiser, pode falar. Seria quando ela possui apenas um núcleo? Um núcleo. Não vamos trabalhar dessa forma. Não é isso. No caso, por exemplo, ela só tem um verbo. No caso, se ele fosse composto, ele teria dois verbos. Isso, garota. Agora sim. Quando a gente só tem, ó, vamos usar a palavra certa. Quando o verbo só tem uma palavra, tá? Ou seja, quando a ação verbal
é denominada por apenas uma palavra. Por exemplo, eu dormirei cedo. Ok? Eu dormirei cedo. Qual é o verbo aí? Dormirei. Dormirei foi escrito com apenas uma palavra. Então, nesse caso, eu dormirei cedo tem um verbo na forma simples. Mas e se eu disser assim, eu vou dormir cedo? Eu disse a mesma coisa. Porém, agora, eu usei o quê? Duas palavras. Vou e dormir. Que fez o quê? Fez uma locução verbal. E aí eu tenho duas palavras, né, com um sentido só. Porque dormirei e vou dormir é a mesma coisa. Então, se eu pego uma frase que está escrito, né, por exemplo, aí, como eu disse, eu vou dormir cedo. Eu não posso dizer que isso aí são duas orações, entenderam? Ah, professor, mas tem o verbo vou e tem o verbo dormir. Sim, porém essas duas palavras, elas estão compondo uma ideia só, de um verbo só, entendeu? De uma única ação. O que faz, então, ele ser um único verbo, escrito em duas palavras, mas um único verbo. Então, a frase eu vou dormir cedo é uma oração só, por mais que tenha dois verbos escritos. Mas se eu digo, por exemplo, eu vou me deitar e dormir cedo, agora eu tenho duas orações. Por quê? Eu usei três verbos. Eu vou, primeiro verbo, deitar, né? Segundo verbo, e dormir. Então a primeira ação é deitar, a segunda ação é dormir. O vou aqui funciona como verbo auxiliar. E aí eu tenho três verbos na frase, mas eu tenho duas orações, porque eu tenho duas ideias diferentes, entenderam? Então nunca confundir e nunca olhar só a quantidade de palavras escritas. Eu vou olhar principalmente a questão da forma e da semântica, né? Então como que foi escrita e qual o significado que tem. Beleza, pessoal? Tá tranquilo? De boa em relação à quantidade de orações? Beleza? Tranquilo. Então vamos lá. Se alguém sentir alguma dor, eu vou falando, tá, gente? Vou ficar perguntando se tá tranquilo, não. Então toda hora tem que ficar parando. Eu vou seguindo. Sentiu dúvida, me chama aí no chat ou abre o microfone, interrompa e fala, tá bom? Pede licença e fala. Vamos lá. Olha só. Então, o período ele pode ser o quê? Né? Já que a gente falou de frase, falou de oração, então, o próximo conceito é o conceito de período. E o que é mesmo período? Então, é aquele enunciado que possui sentido completo e possui oração. Então, é meio que eu pego frase, a ideia de frase, né, mais a ideia de oração e junto tudo e formo o período. É importante lembrar que o período, ele inicia numa letra maiúscula, né, o início de uma frase, e ele finaliza numa pontuação final. A pontuação final pode ser um ponto final, pode ser um ponto de exclamação, pode ser um ponto de interrogação, né? Pode ser há reticências. Então, o período ele vai sempre se encerrar finalizando aquele sentido. Então, quando eu finalizei o sentido, eu não ponho vírgula, eu ponho uma pontuação final. Por isso a importância de tomar cuidado com as pontuações. Beleza, beleza, beleza. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá, então? Olha só. Continuando aqui. Então, o período pode ser caracterizado pela presença de uma ou de mais orações. Mas se não tiver oração, eu não digo que é um período. Tá? Eu digo apenas que é uma frase nominal. Ok? Sem período. Tá bom? Então, para ser período, tem que ter verbo, tem que ter uma oração também. Quando o período só tem uma oração, ou seja, só tem a ideia de um verbo, então é um período que eu chamo de período simples. Mas quando ele tem mais de uma oração, eu chamo de período composto. Vamos lá, então, para a gente ver cada um deles. Então, olha só. Quando eu chamo, então, de período simples, é quando eu tenho um período que apresenta
apenas uma oração, a qual aí é chamada de oração absoluta. Então, guardem isso aí. Eu chamo de oração absoluta quando o período é simples e só tem uma oração. Então, tem uma oração só, o período é simples e eu chamo, prestem atenção, não é período absoluto e não é oração simples. É período simples e o nome da oração é que é oração absoluta. Não confundam. Beleza? Tranquilo? Período simples, oração absoluta. Ótimo. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Já acordamos. Por que eu posso dizer que isso aqui é um período simples? Porque só tem um verbo. É o verbo acordar aqui, ó. Já acordamos. Qual é o sujeito dessa frase? Nós. Nós acordamos, né? Nós acordamos já, ou nós já acordamos. Porém, como só tem um verbo, então só tem uma oração. Então, é uma oração absoluta, e isso aqui é um período simples. Então, se eu perguntar, gente, essa frase, isso aqui, esse enunciado, já acordamos, já falei, né? Não adianta. O enunciado, já acordamos, é uma frase? Vocês vão dizer, sim, é uma frase, porque tem sentido completo. É uma oração? Sim. Como se chama essa oração? Oração absoluta. Isso é um período? Sim. Onde começa o período? Na palavra já. Onde termina? No ponto final. Tranquilo? E aí eu pergunto, é um período o quê? Período simples. Por quê? Porque só tem uma oração. Beleza? Fácil, né? Continuando. Opa. Hoje está tão quente. Olha só, aqui eu tenho a palavra hoje, que é um advérbio de tempo, né? Só que o hoje aqui, ele tem uma outra semântica. Por quê? Porque eu estou falando do hoje como se fosse um ser. Então, aqui o hoje tem valor de substantivo e ele está, né, exercendo função de sujeito. E como que o hoje está? Tão quente. Então, tão quente é predicativo do sujeito. E o verbo aqui é de ligação. Independente se a frase tem verbo de ação ou de ligação, eu conto a mesma quantidade de orações e a mesma coisa. Então, como eu só tenho um verbo, então um período simples, isso aqui é uma oração absoluta. Último exemplo aqui, preciso disto. Quem preciso? Eu. Então, o sujeito é oculto, porque não está na frase, mas eu sei quem é, né? Que preciso, obviamente, eu preciso. E do que eu preciso? Pois quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, destrinchando aqui a nossa frase, olha só lá no chat. Preciso disto. Eu tenho uma frase que equivale a eu, né? É o sujeito aí. É o sujeito oculto. Eu tenho o verbo precisar, né? Preciso. E quem precisa, precisa de alguma coisa, então é um verbo transitivo e ele é indireto, uma vez que quem precisa, precisa de. Olha o de aí, o de é uma preposição. Então, verbo transitivo indireto. E eu preciso de isto. Então, a palavra isto é o que, gente? É o objeto indireto. Ok? Então, professor, e o de? Quando eu coloquei o de mais o isto, né, formou então a palavra disto. Então, o objeto indireto é disto, tá? Mas o de aí é uma exigência de quem? Do verbo, né? Não que a palavra se chama assim. Tá ali, sem problema. Se sair, entra de novo, tá bom? Se não conseguir entrar de novo, aí é aquele esquema lá. Caso você já tenha assinado a chamada, então você não precisa assinar, né, quando você assistir a aula gravada. Mas caso já tenha, né? Cadê, gente? Ai, gente, sumiu tudo aqui para mim. Ah, apareceu. Mas caso você já tenha assinado a chamada, você depois só assiste a aula, o resto da aula, né?
e não precisa assinar nada lá nos comentários do YouTube. Beleza? Continuando. Olha só. Mudando aqui. E o período composto, professor? Então, é aquele que vai apresentar duas ou uma... Ai, gente, esse trem aperta minhas orelhas. Eu vou tirar o fone. E aí, quando alguém quiser falar, vocês chamam no chat primeiro. É porque a pessoa tem a cabeça pequena, sabe? E as orelhas também, bem pequenas. Graças ao meu sangue nordestino. Então, vamos lá. Período composto é aquele que apresenta duas ou mais orações. Temos como exemplo aí, né? Olha só essa frase. Conversamos quando eu voltar. Então, eu tenho aqui o verbo conversamos e tenho o verbo voltar. Se eu perguntar para vocês, gente, qual é a primeira oração? Quem sabe me dizer aí dessa frase? Qual é a primeira oração? Vou pôr o fone. Qual a primeira oração de conversamos quando eu voltar? Conversamos, muito bem. A segunda oração... Oi, alguém queria falar? Fala aí, qual que é a segunda oração? Olha, quando eu voltar. É o que sobrou, quando eu voltar. Vocês perceberam que a primeira oração, conversamos, tem como sujeito quem? O nós, não é? Então, nós conversamos. E a segunda oração tem como sujeito quem? O eu. Então, quando eu voltar. Então, o verbo voltar tem como sujeito o eu, e o verbo conversamos tem como sujeito o nós oculto. Então, é importante a gente entender uma coisa. Quando eu tenho mais de uma oração num período, ele também vai ter dois sujeitos e dois predicados. Beleza? Então, não se esqueçam disso. Olha lá. É sua obrigação explicar o que aconteceu. Ó, essa frase já está diferente. É sua obrigação explicar o que aconteceu. Então, a pergunta agora para vocês é: quantas orações eu tenho aqui nessa frase? Três orações. Muito bem. Quem é o sujeito da primeira oração? Vocês conseguem visualizar dividindo assim em orações? Isso é uma oração, isso é outra oração, isso é outra oração. Primeiro, vamos lá. Antes de perguntar isso, quem é o sujeito? Qual é a primeira oração? Qual é a segunda? E qual é a terceira? Vamos lá. Primeira oração. Qual que é, gente? A primeira oração. É sua obrigação, certo, Hugo? Outra pessoa agora me diga qual é a segunda oração. Explicar, certo, Letícia? Sobrou, então, a terceira oração, que é o que aconteceu. Beleza? Então, a primeira oração é sua obrigação. A segunda oração é explicar. E a terceira oração, o que aconteceu. Agora que são elas. Vamos lá. Tirando o Hugo, tirando Letícia, tirando Mariane, né? Alguém me diga. Vamos lá, eu quero participação, gente. Não se esqueçam. É assim que eu consigo avaliar vocês. É assim que eu consigo, né? Criar essa ideia de que vocês estão participando. Então, vamos lá. Me digam, quem é o sujeito da primeira oração? Quando ele fala é sua obrigação, no caso seria eu? Ou você? Deixa eu ver o chat. Não é ele, não é você, não é ele, ela. Sua, não. Vamos lá. Não tem problema errar, gente. Mas tenta imaginar, né? Ao invés de, sei lá, vou atirar aqui e ver se dá certo.
Ó, vou pegar aqui a resposta de Suelen e de Laísa. Sua obrigação é o sujeito. Então, vou escrever essa frase de uma maneira diferente, tá bom? Para vocês entenderem. Eu vou abrir aqui. Peraí. Vamos lá. Então, olha só, acompanhem comigo aqui. Peraí, eu vou ter que... Ai, meu Deus, o que eu fiz? Vamos lá. Olha só. Eu vou escrever no chat. Acompanha aí pelo chat. Então, a primeira oração. Ó, primeira oração. Meu Deus do céu, apareceu outra coisa aqui. Primeira oração. Sua obrigação é. Segunda oração. Segunda oração, explicar. É o verbo explicar sozinho. E a terceira oração é o que aconteceu. Isso tá claro? Vocês perceberam o que eu fiz? Eu inverti aí o verbo e o sujeito. Porque no caso dessa frase, o sujeito está depois do verbo é. É sua obrigação. Ok? Então vamos lá. Continuando. Aqui, o sujeito da primeira oração. Vamos lá. Primeira oração. O sujeito é sua obrigação. Agora, da segunda oração, qual é o sujeito, gente? Quem sabe me dizer? Qual é o sujeito da segunda oração? Emília diz que acha que não tem. Nesse caso, olha só, a gente vai pegar o verbo e vai analisar o quê? Explicar. Quem explicar? Tá vendo? Se você falar assim, a obrigação que isso é, tá vendo? Não dá certo. Então, o que você tem? Você tem um verbo impessoal. Quando o verbo aparece no infinitivo, não significa que ele é impessoal, tá? Aqui nessa frase, ele tem a função de oração subordinada substantiva, tá? Completiva nominal. Completiva nominal não, perdão. Predicativa, tá? Reduzida de infinitivo. Então, repetindo, para poder ficar claro. Oração subordinada, substantiva, predicativa, reduzida de infinitivo. E aí, por ser um verbo reduzido de infinitivo, calma, não precisa decorar isso, que já já a gente vai chegar nisso. Como a gente tem um verbo que está no infinitivo, então ele fica impessoal, sem sujeito. Beleza? Então, o verbo aqui é impessoal. Agora, a terceira oração, olha só. A terceira oração, nós temos então o que aconteceu. Né? Então, aconteceu alguma coisa. Quem é o sujeito dessa terceira oração? Quem sabe me dizer? Quem é o sujeito da terceira oração? Pessoal também? O motivo? E agora, gente? O que a gente tem que pensar? Toda vez que eu quiser saber qual é o sujeito de uma oração, por que eu estou fazendo assim devagarzinho com vocês? Pra vocês entenderem. Porque uma hora a coisa complica, aí você fica assim, meu Deus, e agora? Diante de... Porque quando tem um verbo só é fácil, né? A gente olha e fala, isso aqui. Mas e nesse tipo de frase, que eu tenho várias orações num período só? Como analisar? Então, por isso que eu estou fazendo devagarzinho para vocês entenderem. Né? Se refere à sua da primeira oração? Então, o que aconteceu foi o sua? A resposta não é essa. Entendeu? Quando eu falo, né,
Se aconteceu, então, se eu disser aconteceu algo, aí já é objeto, né? Mas e quando eu pergunto, né, quem aconteceu? Alguma coisa. Esse alguma coisa está representado pelo que na frase? Pelo próprio o que. Então aí a gente tem essa resposta. Perceba que é uma frase que está totalmente interligada, né? Uma completa o sentido da outra. Então, sua obrigação é o quê? Explicar. Explicar o quê? O que aconteceu. Entendeu? Então, a primeira oração é a oração inicial, né? A oração principal. A segunda oração é uma oração subordinada, substantiva, predicativa reduzida de infinitivo. E a terceira oração, uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Então, a gente depois vai aprender a entender isso. Mas para entender, né, esse conceito de oração, com esses nomões enormes, a gente precisa guardar uma coisa. Eu sei o que é um predicativo, eu sei o que é um objeto direto, porque se você sabe, tá ótimo. Você já vai aprender, vai sacar isso aqui de primeira, tá? Mas se você ainda tem dúvida no que é um predicativo, no que é um objeto, né, no que é um complemento nominal, tudo isso vai te atrapalhar a entender aqui o conceito de oração em todos os campos, tá? Né? Então, por isso que eu vou deixar a listinha de exercícios para vocês fazerem, treinar. Depois eu vou passar o gabarito com as respostas com vocês. Então, é importante, né? É importante lidar com tudo isso, tá bom? Vamos lá, continuando. Olha só. Próxima frase. Ficou dúvida, gente, nessa segunda frase em relação a como identificar o sujeito, né, qual a relação de uma com a outra, entender que eram 3 orações e por quê. Isso ficou de boa? Alguém está com dúvida? Não? Então tá bom, vamos lá. Descansou, passeou e fez o que mais quis nas férias. Vamos lá? Então, primeira oração aqui. Agora eu vou direto com vocês. Primeira oração, obviamente, eu tenho aqui o verbo. Gente, minha canetinha. Eu tenho aqui. Apareceu. Eu tenho aqui o verbo descansou. Beleza? Então, primeira oração. Segunda oração, tem o verbo passeou. Segunda oração. A terceira oração, ela já é iniciada por uma conjunção, que é o e aqui. Então, inicia aqui na conjunção, né? E fez alguma coisa, não é? Então, o que foi que ele fez? Eu tenho aqui o verbo querer, quis, que é um verbo, não é? E aí eu tenho tudo isso ao redor do verbo querer. O que mais quis nas férias, que foi o que ele fez. Então, eu tenho aqui uma quarta oração. Então, aqui eu tenho uma frase, né, um período composto por 4 orações. Então, ele descansou, oração coordenada. Passeou, outra oração inicial aqui, né? E fez, aí eu tenho aqui uma oração principal em relação a essa, que completa o sentido da primeira aqui, ó, do verbo fazer. Porque o que foi que ele fez? Ele fez isso. Ele fez o que ele mais quis. Então, nesse caso, né, essa é uma oração que eu chamo de coordenada. Essa é outra oração coordenada. Essa é outra oração coordenada, né? E é a oração inicial dessa daqui, que é uma oração subordinada. E por que essa oração é uma oração subordinada? Porque ela está completando o sentido desta oração. Ela tem uma função aqui na frase. A gente vai entender isso com calma, porque as próximas aulas a gente vai estudar oração coordenada separadamente, depois a gente vai estudar oração subordinada separadamente, tudo bonitinho, beleza? Então, a gente vai observar aqui, né, que o número de orações depende do número de verbos presentes no enunciado. Então, o primeiro período aqui é um período composto por 2 orações. A segunda frase é um período composto por 3 orações.
E a quarta frase é um período composto por 4 orações. Tranquilo, tranquilaço? Então, isso está bem fácil, bem simples aqui de a gente entender. Deixa eu só ver aqui se tá... Cadê, gente? Ai, não tô conseguindo. Peraí. Pronto, consegui. Vamos lá. Não deu para apagar não, mas ele fica aqui. Depois, quando eu for mandar o material para vocês, eu apago. Vamos, então, classificar o período composto. Então, o período composto, ele passa por uma classificação. Então, existem aí 2 tipos de período composto. A gente viu que existe o período simples e que existe o período composto, e que o período composto ele pode ser classificado de 2 formas. Então, ele pode ser um período composto por coordenação, ou ele pode ser um período composto por subordinação. Há ainda uma terceira classificação que eu não coloquei aqui no slide, mas que é uma mistura dos 2, que eu vou chamar um período composto misto, tá bom? Então anotem isso aí, que não está aí no slide, que é um período composto misto, que como exemplo a gente pode pegar aqui essa terceira frase. Eu tenho, né, oração coordenada e tenho oração subordinada, tudo numa frase só. Então, eu posso dizer que tudo isso aqui é um período composto misto, ok? Período composto, né, por coordenação, é quando as orações elas são independentes entre si. O que significa que uma coisa é independente, gente? Do ponto de vista da língua portuguesa, olha lá, composto por coordenação e é uma coisa independente. Então, as orações, eu tenho mais de uma oração num único período, porém, o sentido de uma não depende do sentido da outra. Significa que, se eu separá-las, eu entendo tanto uma quanto a outra, tá? Então, a construção, ela tem um sentido completo, né? Da primeira oração, da segunda, e assim vai. Então, quando as orações são independentes entre si, né, cada uma delas aí tem sentido completo, nós falamos que o período é composto por coordenação. Olha só esse exemplo. Levantou, então eu tenho o primeiro verbo, primeira oração. Segunda oração, e começou a trabalhar. Então, a primeira oração é só o verbo levantou. Então eu tenho que, opa, coisa horrível, ficou. Então a primeira oração é aqui, né, o levantou, primeira oração. A segunda oração é e começou a trabalhar. Professor, o e faz parte da segunda oração? Faz parte. Por quê? Porque ele é a conjunção que inicia a segunda oração. É através do e que a gente insere a segunda oração na primeira. Dessa forma, a gente percebe o quê? Que eu tenho a primeira oração, levantou, tenho a segunda, começou a trabalhar. Mas se eu quiser separá-las, a gente vai perceber que é possível entender o sentido de cada uma. Se eu disser assim, levantou, claro que é ele ou ela, né? Então, se eu digo, ela levantou, você entende sozinho, tranquilo? E se eu disser, ela começou a trabalhar, você também entende. Então, as orações, elas têm um sentido, né, completo, e elas são independentes. Então, elas trabalham juntas, elas estão na mesma frase, no mesmo período, e aí por isso o período é composto, mas por elas serem independentes, então elas são orações coordenadas. Tranquilo? O período composto por subordinação, né, ele vai ser chamado assim quando as orações relacionam-se entre si. Então, enquanto na coordenação eu tinha orações independentes, na subordinação eu tenho uma oração que depende da outra, que completa a outra, ou seja, elas se relacionam, elas conversam, né? O sentido de uma está dentro da outra, né? O entendimento de uma, né, se estende até a outra, a função de uma é completar o sentido da outra, ou seja, elas estão ligadas de maneira, né, a conversar.
Então, quando eu tenho uma oração que depende da outra, ou que completa a outra, ou que dá sentido à outra, significa que elas estão se relacionando. E sendo assim, então, elas são subordinadas. A ideia de subordinação, ela vem de quê, gente? Ela vem de onde? Ela vem do fato de nós, né, termos uma oração que está, né, trabalhando para outra. Por isso a palavra aí, subordinada. Porque nós temos, então, uma que trabalha para outra. E daí a gente entende essa ideia de subordinação, né? Então, uma manda, a outra obedece. Seria mais ou menos assim. Então, quando uma oração exerce função em relação à outra, eu digo que ela é subordinada à outra, porque ela sozinha ela não faz sentido. O sentido dela, ou seja, o porquê que ela existe, né, para servir a outra. É como o irmão mais novo, né, existe para ser subordinado ao irmão mais velho. Então, o irmão mais novo, ele é a oração subordinada, e o irmão mais velho, né, é a oração principal, o que é o caso nosso aqui em casa. Tranquilo? Então, isso é uma questão óbvia, tá? Não tem discussão, isso aqui é verdade e está na Bíblia. Então, pronto. Então, ninguém questiona. Vamos lá. Então, período composto por subordinação é quando as orações se relacionam, e o exemplo ali aí. Espero terminar os enfeites até que os convidados comecem a chegar. Então, eu tenho 3 orações aqui. Olha só. A primeira oração é espero. A segunda oração é terminar os enfeites. E a terceira oração é até que os convidados comecem a chegar. Professor, mas tem 4 verbos. Como é que só tem 3 orações? Vamos entender? Então, olha só. A primeira oração aqui é ela que espera. Então, quem é o sujeito de espero? Eu espero, né? A segunda oração, ela vai dizer respeito agora ao que eu espero. O que eu espero? Terminar os enfeites. Então, é a segunda oração aqui, ó. Terminar os enfeites. Tranquilo? E aí, eu coloquei uma circunstância, né? Que é indicando até que horas, até que momento eu espero terminar esses enfeites. E eu disse que é até que, olha só, até que os convidados comecem a chegar. Então, essa é a terceira oração aí. E aí, professor, mas comecem a chegar é um verbo só? Gente, se dá para trocar por uma forma simples, é porque é só um verbo. Então, até que os convidados cheguem. Não tem essa ideia? Então, a ideia é só de chegar, eles não vão começar nada, eles só vão chegar. Entendeu? Então, o comecem aí é um auxiliar do verbo chegar. E por isso chegar está no infinitivo, porque ele está aí, né, como verbo principal de uma locução verbal. Então, nesse caso, eu tenho dessa forma, né, a construção da minha frase. Beleza? Então, deixa eu só deixar bonitinho aqui, que eu deixei igual a minha cara. Peraí que eu vou olhar. Alguém está chamando no chat. Deixa eu ver aqui. Explico de novo. Vamos lá. Olha só. Por que uma oração aqui é subordinada à outra? Como que eu entendo a subordinação de uma a outra? Basta eu olhar. Se eu digo aqui só eu espero, tá ok, gente? Vocês entendem? Eu espero. Eu espero. Gente, olha, eu espero. Vocês vão falar o que para mim? Espero o quê, professor? Tá entendendo que falta um complemento? Por quê? Porque o verbo esperar é um verbo transitivo. E ele exige um objeto direto, né? Vou dar aqui uma palhinha para vocês de como classificar as orações subordinadas, para a gente poder já entender. Então, olha só. Se a minha frase começa aqui com eu espero, então essa aqui é a oração principal. Ok? Que eu começo tudo aqui nessa ideia de esperar. Só que eu espero o quê? Espero alguma coisa. Se fosse uma frase normal, sem tantos verbos, esse alguma coisa seria um objeto direto. E como objeto direto, então ele é objeto direto de quem? Do verbo esperar.
Tá vendo que se eu tirar o verbo esperar e tirar até que os convidados comecem, falar só o laranjado aqui, terminar os enfeites. Não faz sentido sozinha essa oração. Então ela não é coordenada. Por quê? Porque ela está subordinada a outra. Ela está aqui para completar o sentido do verbo esperar. Você espera o quê? Eu espero terminar os enfeites. Então, terminar os enfeites é uma oração que é subordinada à oração principal, que é espero. Entenderam? E aí tem mais, né? Porque se eu espero terminar os enfeites, eu espero, né, até que ponto? Até que horas? Até que os convidados comecem a chegar. Então, essa oração agora, ela está subordinada a outra aqui. Então, eu tenho uma oração subordinada a outra. Porque se eu falo qualquer uma dessas três aqui sozinhas, a que dá mais para entender é espero. Porque se eu disser assim, gente, espero. Tudo bem, você não quis dizer o que você espera, mas eu entendo o que você está esperando. Mas se eu disser só terminar os enfeites, você não vai entender o que é isso. E se eu disser só até que os convidados comecem a chegar? Hã? Até que os convidados comecem a chegar o quê? Entende? Você viu que a oração laranjada e a oração verde, né, elas são totalmente dependentes, né, de sentido, porque elas estão completando o sentido uma da outra, entende? Por isso ela chama elas de orações subordinadas. Aqui, terminar os enfeites é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. A gente vai ver depois. Por quê? Porque ela é o objeto direto da primeira oração. E a terceira oração é uma oração adverbial. Então, oração subordinada adverbial, que ela indica uma circunstância. Mas o que importa, por enquanto, né, eu não vou entrar ainda nesse mérito, porque a gente vai estudar isso depois com calma, né, o que importa aqui é eu entender que tanto a oração laranja, né, quanto a oração verde são orações subordinadas, uma vez que, né, elas estão subordinadas às outras orações, né, a outra oração dentro do período. Tranquilo agora? Entendeu, Janaíne? Todo mundo entendeu? O fato dela ser subordinada é o fato dela não ter sentido sozinha e ela completar o sentido da outra, ela relacionar-se com a outra, ela trabalhar para a outra. De boa, gente? Mais alguém tem dúvida? Não? Tá tranquilo? Então vamos lá. Continuando. As orações coordenadas. Oi, alguém? No caso dessa segunda frase, ela se aplicaria ao que você disse ser um misto, porque você diz que o eu espero, no caso ele tem um sentido completo, né? E aí depois vem, mas aí a segunda depende da primeira, mas não seria um caso de misto? Não, nesse caso nós não temos um período misto, tá? Por quê? Porque quando eu falo que ela tem um sentido completo, é porque, de certa forma, das três, é de onde parte tudo. Não é que ela tenha o sentido completo, é que ela inicia, né? Porque quando eu digo espero, você entende mais do que só terminar os enfeites e mais do que só até que os convidados comecem a chegar. Então, é a partir dela que começa todo o período. Não só porque ela vem no começo, mas porque é ela que vai gerando as outras orações. Então, eu espero o quê? Terminar os efeitos. Até quando? Até que os convidados comecem a chegar. Entendeu? Então, nesse caso, ela não é chamada de oração coordenada. Ela é chamada de oração principal. Porque em relação às outras que estão subordinadas, ela é só, né, principal. Tranquilo isso? Entendeu, Leide? Então, no caso aí, não tem oração mista, não tem período misto. Eu vou voltar aqui no outro exemplo, que a gente chamou de período misto. É diferente aqui, ó, onde tem aqui o número 4. Quando eu falo descansou, você entende. Não precisa dizer mais nada. É diferente do verbo esperar, que eu preciso dizer alguma coisa. Eu entendo a partir dele, que há uma construção, eu entendo que ele é o verbo principal, mas eu não entendo, né, ele sozinho, porque sempre vai ficar, espera o quê? Entendeu? Ele exige um complemento, porque ele é um objeto, ele é um verbo transitivo direto. Agora aqui, nesse exemplo, descansou, eu entendo o verbo descansar sozinho,
passeou, eu entendo sozinho. Agora, o verbo fazer, eu já não entendo sozinho. Então, ele é a oração principal. Aqui está até um Czinho, mas está errado. Peraí, deixa eu arrumar isso aqui. Aqui, por exemplo, olha só. Então, aqui é a oração principal, né, da oração subordinada que vem depois. Porque se eu disser, ele descansou, tá bom. Ele passeou, e ele fez. Tá vendo que já vai gerar um questionamento? Fez o quê? Fez o que mais quis nas férias. Então, essa ideia de um verbo que não está completo, ele foge da ideia de coordenação. Aí ele vai ser a oração principal, mas com uma outra oração que vai ser subordinada, pois vai estar se relacionando com ele. Tranquilo, Leidiane? Tranquilo, pessoal? Entenderam agora? Fez também seria um verbo de ligação? Não. Por quê? Porque ele tem um sentido de ação. Quem faz, faz alguma coisa. A ideia de fazer é uma ideia de ação, né? De construir, de confeccionar, de fazer algo. Beleza? Vamos lembrar que verbo de ligação nunca vai dar ideia de ação, tá bom? Nunca dá uma ideia de algo que você imagina um movimento, né? De uma ação. Continuando. Então, dentro das orações coordenadas, a gente tem também uma divisão. Então, já dividimos período simples, período composto. O período composto se dividiu em período composto, né, por coordenação e período composto por subordinação. Dentro do período composto por coordenação, nós temos outra divisão. No final, eu vou fazer bonitinho com vocês. Então, esse período composto por coordenação, ele pode ser formado por orações coordenadas, sindéticas ou assindéticas. Então, o período composto por coordenação ele se divide em mais dois, né? Que pode ser um período composto, né, por orações sindéticas ou por orações assindéticas, respectivamente. Aí vão ser usadas as conjunções ou não. Então, vamos entender aqui. De onde vem essa palavra e o que significa sindética? A palavra sindética ela vem da palavra síndeto. A palavra síndeto, deixa eu só ajeitar aqui. A palavra síndeto significa ligação. E quem são as palavras que fazem as ligações entre as orações? As conjunções, tá bom? Então, o síndeto é o mesmo que conjunção. E aí, quando você vê a palavra sindética, significa que aquela oração ela possui uma conjunção. Então, quando a oração tem conjunção, eu chamo de oração coordenada sindética. Mas quando a oração não tem conjunção, aí eu tenho aqui o contrário de sindética, que é o assindética. Esse azinho aqui, gente, ele é uma negação, ele significa sem. Igual lá na palavra ateu. O a significa sem, teu significa teos, Deus. Ou seja, ateu é alguém que não tem nenhum Deus, não acredita em deuses. Então, ateus, assindética. Então, sem síndeto, ou seja, sem conjunção. Então, orações coordenadas sindéticas são aquelas que possuem conjunções. E as orações coordenadas assindéticas é aquelas que não têm conjunções. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a diferença. Vamos ver aqui os exemplos. Ora fala, ora não fala. Então, aqui eu tenho uma oração coordenada sindética, que é marcada pelo uso da conjunção ora, ora. Então, tenho ora aqui, tenho ora aqui. Então, são duas orações. Ora fala é uma oração, ora não fala é outra oração. E como tem ora em uma e ora em outra, então são orações coordenadas sindéticas. Beleza? Sindética justamente por quê? Porque tem aqui a conjunção. Nesse caso, torna-se essencial o conhecimento de conjunção. Então, anotem aí, vamos lá, tarefinha de casa. Anotem aí, tarefinha de casa, pesquisar o que são conjunções. Saber quais são as conjunções e quais os sentidos de cada uma, porque com o sentido a gente entende também a função de cada uma, e com a função a gente consegue, então, classificar aí as orações coordenadas
e as subordinadas também, tá bom? Olha esse outro exemplo. As aulas começaram, os deveres começaram e a preguiça deu lugar à determinação. Então, eu posso reparar que cada uma das orações, a primeira oração é as aulas começaram. A segunda oração é os deveres começaram. E a terceira oração é, olha só aqui, tem outra cor. E a preguiça deu lugar à determinação. Então, enquanto a primeira oração, essa de verde, as aulas começaram, eu entendo sem auxílio de ninguém, eu sei que ela é coordenada. A segunda oração de amarelo, os deveres começaram, também entendo ela sozinha, coordenada. A terceira oração, a preguiça deu lugar à determinação, também entendo ela sozinha, não precisa de ninguém. Então, aqui eu tenho orações, 3 orações que são chamadas aí de orações coordenadas. Tranquilo isso? Aí agora vem a classificação. Elas são coordenadas o quê? Então, o que eu vou classificar? Aqui. Então, as aulas começaram, não tem conjunção. Tem aqui o artigo, substantivo, que formam o sujeito, e o verbo. Então, isso aqui é uma oração coordenada assindética. Uma vez que não tem nenhuma conjunção aí ligando essa oração às outras. Beleza? Então, ela é... Eu quero minha caneta. Ela é uma oração coordenada assindética, beleza? A segunda, os deveres começaram, que de amarelo. Também é uma oração coordenada assindética. Por quê? Porque não tem nenhuma conjunção. Porém, na oração aqui de azul, nós temos uma conjunção, que é o E, né? Então, o E é uma conjunção. E por ser uma conjunção, então eu tenho uma oração coordenada, porque eu entendo ela sozinha, mas ela é sindética. Por quê? Porque ela possui uma conjunção. Tranquilo isso? Então, aí, ó, as aulas começaram, os deveres começaram. Oração coordenada, né, assindética. E a terceira é uma oração coordenada sindética, uma vez que e a preguiça deu lugar à determinação, tem aqui a conjunção e. Beleza, pessoal? Tranquilo aí? A diferença de oração coordenada sindética e assindética. Entenderam? Sim. Tranquilo. Gente, eu tô falando muito devagar. Eu tô tentando ir bem devagarzinho, porque, assim, eu quero que esse conteúdo ele fique muito, muito, muito bem explicadinho, para que ninguém fique com dúvida. Porque, inclusive, eu dividi dessa forma justamente para a gente poder entender. Então, quando você tem, né, o conteúdo de oração, período composto e simples, pronto. Aí depois eu vou estudar só o período composto por coordenação. Depois eu vou estudar por subordinação. Aí nós vamos estudar substantivas, as adjetivas e adverbiais. Então vamos ver agora como é que é. Então, tudo isso é para poder ir devagarzinho e entendendo, para não ficar dúvida. Eu preferia, assim, entender, do que ir com muita pressa e ficar aí depois enlouquecido. A ideia é entender devagarzinho mesmo. Mas se tiver devagar demais, vocês me falam que eu vou mais rápido. Vamos lá. Então, olha só. Aí tem outra subdivisão. Depois nós vamos fazer um mapinha, tá, gente? Então, nós já vimos que temos o período simples, tem o período composto. O período composto se divide, composto por coordenação e composto por subordinação. Eu estou fazendo a mãozinha igual da Rafa, né? Não gosto de você, não sinto verdade de você, acho você sim. Vamos lá, voltando. Foco. Aí nós estamos falando do período composto. Período composto por subordinação, aí daqui a pouco alguém filma e põe a fala da Rafa, né? Eu falando aqui. Então, período composto por subordinação e por coordenação. Estamos agora em coordenação. Em coordenação, a gente tem, então, né, coordenação
sindética e assindética. Aí, dentro da sindética, a gente pode dividir em 5 formas. Então, as orações coordenadas, sindéticas, tá vendo? Elas podem ser o quê? Né? Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. A função dessa aula não é explicar uma por uma dessas, senão vai ficar coisa demais. Então, hoje eu vou só dizer para vocês que existe isso, tá? E aí, vocês estão sabendo que existe. A gente vai entender a fundo na próxima aula. Mas, para a gente poder ter uma noção já hoje, as aditivas são aquelas que expressam soma, tá bom? Se dividir de novo enlouquece, então relaxa, que vai dividir. Não agora, a próxima. Então, olha só. As aditivas, a ideia de adição, soma. Um exemplo aí, gosta de praia, mas também gosta de carro. Então, a segunda oração que ela está adicionando uma informação à primeira. As adversativas é quando as orações expressam a diversidade. Então, olha só. Gostava do curso, contudo, não havia vaga na sua cidade. Então, tive um problema, né? Algo que me contrariou, que é não ter vaga na cidade, que é contrário ao fato de eu gostar do curso. As alternativas, como o nome já diz, né, expressa aí uma alternativa, uma vez que, né, eu tenho ou uma coisa ou outra. Então, aqui é a conjunção ou expressa essa, né, essa alternância. Então, ou ele vai, ou eu vou. Vai ele, ou vou eu. As conclusivas é quando as orações aí expressam uma conclusão. Então, quando eu tenho um fato, e a partir desse fato, eu, né, explico, eu tenho uma conclusão desse fato. Não uma explicação, não explicativa. Então, estão de acordo? Então, vamos. Então, eu concluo que nós vamos, né, uma vez que eu tenho um fato deles estarem de acordo. E as explicativas é quando as orações expressam uma explicação, que é quando eu tenho uma hipótese e eu tento explicar essa hipótese, que é diferente de fato, tá? Então, fizemos o trabalho hoje, né, porque tivemos tempo. Então, a minha explicação para o fato, né, da gente ter feito o trabalho hoje é a gente ter tido tempo. Tranquilo? Então, quando o fato explica o anterior. Vamos lá. Depois, na próxima aula, a gente vai entender direitinho a diferença de conclusão e explicação, uma vez que é bem parecido isso aí, tá bom? Vamos lá. Falando agora das orações subordinadas. Agora que são elas. Mas vamos lá, olha só, gente, é importante não ter medo do conteúdo, né? Se a gente fica com medo, é que a gente nunca aprende. E eu digo uma coisa para seres tão inteligentes, tão maravilhosos e tão espertos. Estou parecendo o menino do canal lá, Tempero Drag. Alguém já viu esse canal, gente? É maravilhoso. Vamos lá, olha só. Quando eu falo de orações subordinadas, então elas podem ser, aí elas se dividem. Então vamos lá, período simples, ok. Período composto por subordinação. Período composto por subordinação com orações substantivas. Período composto por subordinação com orações adjetivas. E período composto por subordinação com orações adverbiais. As substantivas, elas se dividem em 6 outros tipos de orações. As adjetivas em 2 e as adverbiais em 11. Então tenham calma que a gente vai ver todas elas. Vai ter uma aula só para substantivas, uma aula só para as adjetivas e uma aula só para as adverbiais. Tranquilo? Tá? Falei 11, mas geralmente a gente estuda só 9, tá? Então não sofram não, vai ter menos coisa aí. As substantivas é quando as orações elas têm função de substantivo. É muito fácil, gente, não tem dificuldade nisso aqui, porque é meio que autoexplicativo. Então, por que a oração ela é substantiva? Porque ela exerce papel de substantivo, óbvio. Por exemplo, espero que vocês consigam. Essa oração que eu sublinhei aqui, ó, o que vocês consigam, não é o que eu espero? Então, se, por exemplo, eu tirasse essa oração e trocasse por ônibus. Espero o ônibus. Ônibus é o quê? É um substantivo. Então, eu espero algo, alguma coisa. Esse alguma coisa vai ser um substantivo. Então, nesse caso, o que eu estou esperando aqui é formado por uma oração, porque tem o verbo conseguir, e não só por um substantivo.
Mas como é uma oração e ela exerce a função de um substantivo, então eu digo que ela é uma oração subordinada substantiva. É simples. Para isso, para entender, que aí a gente tem as orações subordinadas substantiva subjetiva, oração subordinada substantiva objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal, né, e apositiva. Todas essas orações, elas são, então, né, funções de substantivo já na função sintática que a gente já estudou. O que significa que agora que eu estou estudando uma função sintática exercida não por um substantivo, mas por uma oração que tem o mesmo valor de um substantivo. Tranquilo? As adjetivas, aí é a mesma coisa, tem um valor de quê? De adjetivo. Então, é uma oração que caracteriza alguma coisa, ou alguém, ou, entendeu? Alguma coisa na oração principal. Os concorrentes, epa, faltou um S aqui, tá, gente? Perdão. Os concorrentes que dormem mais têm um desempenho melhor. Então, a oração principal é: os concorrentes, né, têm um desempenho melhor. E qual é a característica que eu dei para esses concorrentes que têm um desempenho melhor? Aqueles que dormem mais. Então, essa oração aqui em azul, ela é uma característica dos concorrentes que têm um desempenho melhor. Entenderam? Então, vou dizer que essa oração aqui ela é uma oração adjetiva. As adjetivas são as mais fáceis, porque só tem dois tipos de orações adjetivas, né? Que é as adjetivas restritivas e explicativas. Então, é muito simples. Não tem segredo, tá bom? Agora, as adverbiais, como o nome já diz, são as orações, então, que têm o valor de um advérbio. Sendo assim, ela vai expressar o quê? Uma circunstância. Vocês conseguem perceber que vai ser bem fácil da gente diferenciar uma oração da outra, uma vez que uma tem um sentido de substantivo, a outra tem um sentido de adjetivo e a outra tem um sentido de advérbio. Então, eu nunca confundo o substantivo com adjetivo e nem o substantivo com advérbio e vice-versa e assim vai. Então, vai ser fácil, porque eu vou olhar. Essa oração está sendo uma característica dessa daqui. Então, ela é um adjetivo. Então, oração subordinada adjetiva. Essa oração aqui, ela tem um valor de alguma coisa. Eu posso substituir ela pela palavra isso, por exemplo. Então, ela é um substantivo. Então, a oração subordinada substantivo. E essa outra aqui, ela, na verdade, ela expressa uma circunstância da oração principal. Então, se ela expressa circunstância, ela tem um valor de advérbio. E se ela é um advérbio, ela é uma oração subordinada adverbial. Me entenderam? Vamos lá. Olha só a oração principal aqui dessa última frase. Aumentam as preocupações. Né? Em que proporção as preocupações aumentam? À medida que crescem. Então, essa oração aqui, ó, à medida que crescem, ela vai ter, olha só, à medida que crescem, ela vai ter o valor de circunstância, né, de proporção. Professor, mas existe advérbio de proporção? Advérbio não, mas oração adverbial sim. Então, a gente vai aprender aí algumas circunstâncias próprias que só são exercidas quando são exercidas por orações. E uma delas é a oração aqui, né, proporcional. Então, essa aqui é uma oração subordinada adverbial proporcional. A gente vai ver todas as orações subordinadas adverbiais. Beleza? É isso, pessoal. Vamos para a prática. Vamos brincar um pouquinho. Estou falando rápido? Ó, uma dica. Depois que eu postar a aula lá no YouTube, pelo YouTube tem uma ferramentazinha legal que permite vocês botar para passar mais rápido ou mais devagar. E aí, depois vocês podem novamente assistir essa aula, né, para tentar entender melhor, para gravar bem, tranquilamente. E aí você pode botar eu para falar mais rápido, aí eu vou ficar igual aquela vozinha lá do tic-tac. Ou pode botar eu para falar bem devagarzinho também, até mais devagar do que eu já estou falando, para poder ajudar aí a entender melhor, tá bom? Então não sofram não, fiquem tranquilos, que depois dá para assistir de novo, entendendo bem direitinho aí.
Aí alguns vão pensar, professor, já não estou aguentando o senhor falando agora. Imagina eu ter que assistir tudo de novo. Stephanie, eu faço a mesma coisa. Inclusive, isso virou um vício, porque eu não consigo assistir mais nenhum vídeo do YouTube sem colocar em 1,5 vezes. Tipo assim, quando eu tô assistindo as pessoas falando, parece que elas estão falando em câmera lenta, quando elas estão falando de forma normal. Para quem não sabe aí o que é isso, vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Eu só abrir aqui a guia primeiro do YouTube, mostrar como é que é isso. Pra vocês entenderem como é que faz. Acho que todo mundo sabe fazer isso, mas enfim, vou mostrar para quem não sabe. Então, olha só aqui. Aqui, tô no YouTube, acho que vocês estão vendo a minha tela do YouTube. Então, eu entrei aqui no YouTube e tal, quero ver aqui um vídeo, vou assistir aqui esse vídeo. Então, tá aqui. Acho importante que toda vez que surgem esses assuntos pontuais, como, por exemplo, a entrevista da A secretária Gabriela com, por exemplo, Prioli, a questão né? envolvendo o adiamento Você vai ou não vir da prova aqui. do Enem, a gente tem a Só abaixar capacidade aqui de o volume ampliar o dela. nosso raciocínio, para Vai vir avaliar aqui nessas as setinhas. coisas Para quem está no sob uma celular, perspectiva são mais 3 ampla. pontinhos que aparecem no cantinho em cima. Quem está no computador, vai vir aqui nessa setinha. Olá, Clicou pessoal, aqui, como eu digo você vai sempre, clicar em a partir velocidade de agora, reprodução. menos emoção E aí você mais pode pôr razão. para ela para falar bem Aproveita, já lentinho, deixa vamos o ver seu ela like falando no lento. vídeo, se inscreve no canal e compartilha É muito esse engraçado. vídeo com seus amigos se você gostar. Bom, Ela bebeu, hoje a gente fumou vai uma. começar falando de um tema que vocês me Ou eu venho pediram aqui muito e posso durante colocar as mais rápido, ó. lives que eu fiz no 1,5. meu Instagram. Muita gente me pediu para falar sobre o episódio envolvendo a nossa secretária de Cultura, Regina Duarte, que, como vocês sabem, deu uma entrevista Tá vendo? para a Aí ela CNN vai falar Brasil, rapidinho na qual agora. ela adotou um comportamento, digamos, controverso. A Regina Duarte, nessa entrevista, respondendo às perguntas do entrevistador... Tá bom, Gabriela, obrigado por participar da nossa aula, não é mais necessário. Então, assim você consegue fazer aí assistir depois a aula bem rápido e tal, enfim. Deixa eu só voltar aqui para o nosso slide para a gente brincar um pouquinho. Então, separei algumas questõezinhas. Pode ir o intervalo diretão, né, gente? Nós já estamos aqui mesmo. Já até deu a hora do intervalo. Então, vamos direto, que aí eu finalizo aqui e libero vocês, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, para a prática. Temos aqui um texto, né, sobre peixes-boi da Amazônia e dizendo aí que eles são os menores da espécie. Então, os peixes-boi da Amazônia, o peixe-boi da Amazônia, esse nome aqui, Trichechus inunguis, é da pesada. Ele vive exclusivamente em água doce e atinge até 3 metros de comprimento e 450 quilos. A espécie é a menor dos peixes-boi. Olha como é que faz o plural de peixe-boi que existem no mundo. Seu couro cinza escuro é extremamente grosso e resistente. E a maioria dos indivíduos apresenta uma mancha branca ou rosada na barriga. O peixe-boi da Amazônia pode viver mais de 50 anos e atinge a maturidade sexual entre 5 e 10 anos. A gestação dele dura 12 meses, 1 ano, nascendo apenas um filhote, que mama por até 2 anos. A cada 5 minutos, o peixe-boi da Amazônia sobe à superfície para respirar e pode passar até 20 minutos no fundo d'água. Sua alimentação é à base de plantas. Então, muito legal aí, curiosidade para quem, por exemplo, quase não dormiu esses dias sem saber o que era o peixe-boi da Amazônia. Então, vamos à questão de número 1, agora é com vocês. O primeiro período do texto foi encerrado com um ponto de exclamação para exprimir alegria, medo ou admiração. Vou colocar aqui, presta atenção. O primeiro período, lembra que é período, do texto foi encerrado com ponto de exclamação para exprimir o quê? Alegria, medo ou admiração. Vou colocar aqui o texto. Vamos lá. Alegria, medo ou admiração. Vou voltar para as questões. E aí vocês vão pensar. Vamos lá. Se a sua resposta for alegria, eu esqueci de pôr A, B, C. Mas se a sua resposta for alegria, você vai mandar a letra A. Não agora não, calma. Deixa eu falar já. Igual a gente fez da última vez. Se a sua resposta for medo, você vai colocar a letra B. E se a sua resposta for admiração, você vai colocar letra C.
Então, podem colocar agora, quando eu falar já envia. Olha só. Já, pode mandar a resposta. Gente, lembrando, todos têm que participar. Todos. Para registrar aqui a sua participação, tá bom? Vamos ver aqui a resposta da maioria. Letra C. Cadê o resto da sala? Esse tanto de gente, só esses aqui responderam. Na hora que eu for dar os pontinhos de participação, porque eu pego o chat depois, eu assisto essa aula todinha de novo depois, tá? Para eu poder ver a participação de vocês, anotar e tal. Enfim, e também o chat. Pronto, todos participaram. Então, quem respondeu aí, né? Olha só, a admiração acertou, né? Quem pôs letra C aí. Quando ele fala aqui, ó, peixe-boi da Amazônia dá pesada. Ele não tá alegre, ele tá com medo, ele tá admirado, né? Então, essa é a diferença. Muito bem. Agora, olha só, no segundo período do texto, a conjunção e está ligando dois fatos que se somam, dois fatos que se alternam ou dois fatos que se contrastam. Lembrando que contraste é diferença, tá? Então, vou voltar lá. Olha de novo a questão. O e vai estar ligando dois fatos que se somam, que se alternam ou que se contrastam. Isso no segundo período do texto. Vou voltar lá. Aí cabe a vocês identificarem qual é o segundo período do texto, né? E qual e que a gente está se referindo. Pronto? Então vamos lá, olha só. Quem respondeu aí, essa não precisa mandar não, tá? Que eu vou explicar. Quem respondeu então, olha lá, dois fatos que se somam, acertou. E por quê? O segundo período do texto é aqui, ó. Ele vive exclusivamente em água doce e atinge até 3 metros de comprimento e 400 quilos. Então, a primeira oração é ele vive exclusivamente em água doce. A segunda oração é e atinge até 3 metros de comprimento e 400 quilos. Esse E aqui não está ligando duas orações, está ligando, né, duas informações aqui. É o que ele atinge, 3 metros de comprimento e 400 quilos. Agora, o E aqui, esse primeiro E, ele está ligando o verbo atingir, que é da segunda oração, né? Está ligando a segunda oração inteira à primeira, somando. Então, eu estou dizendo uma informação, que ele vive exclusivamente em água doce, e acrescento que ele também atinge, né, 3 metros de comprimento e 450 quilos. Então, eu fiz aqui, né, a ligação de dois fatos, ou seja, duas orações que estão se somando. Daí a gente vai classificar. Agora eu quero a participação de vocês. Como que a gente classificaria aquelas duas orações? Vamos lá, usando aqueles termos. Oração, coordenada, sindética, o quê? Quem lembra? Quem prestou atenção? Como que vai ser classificado, então? Mais alguém? Alguém discorda de Camila? E de Hugo? Hugo, para de perguntar, responde. Diga, é isso e pronto, não interessa. Vocês vão ver, quando vocês forem professores, vocês vão ver, vocês vão ter alunos assim, e os alunos perguntam, respondem perguntando. É a C? Diga, afirme, mesmo que é. Tadinho, eu pego no pé desse bichinho. Ô, Hugo, sofre não, Hugo, sem choro, engole o choro. O professor brigou comigo na hora da aula. Engole o choro. Meu pai cantava a música assim: homem que é homem não chora, não chora, nem quando a mulher vai embora, não chora. Vamos lá, que como cantor, eu sou um bom professor. Tranquilo isso, gente? Então tá certo. Aditiva.
oração coordenada sindética aditiva. Muito bem. Quem é a oração coordenada sindética aditiva? Só a primeira, ou só a segunda. Que a segunda é que é iniciada, a segunda é que é iniciada aqui, ó, e atinge, a partir daqui, ó, e atinge até 3 metros de comprimento e 450 quilos. Essa segunda oração é a aditiva. Essa oração aqui a gente chama de oração inicial, aquela que inicia o período, e a partir dele, né, que a gente vai, então, adicionar outra. Continuando. Então, vamos para a questão 3. O período aí, a gestação dele dura 12 meses, nascendo apenas um filhote, que mama por até 2 anos, é composto porque apresenta o quê, gente? Mais de uma frase, mais de uma oração ou mais de um sujeito? E agora? Pensem aí com a resposta, escrevam no chat, quando eu falar já, vocês enviam. Letra A seria mais de uma frase, letra B, mais de uma oração, e letra C, mais de um sujeito. Então, por que eu posso dizer que isso aí é um período composto? Porque tem mais de uma frase, mais de uma oração ou mais de um sujeito? Preparar, apontar, já. Coloquem a resposta. B, 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 B. Vamos ver se está certo? Muito bem. Então, o que faz um período ser composto é a quantidade de orações. E o que faz existir uma oração é um verbo. Então, tem mais de um verbo, tem mais de uma oração. Tem mais de uma oração, período composto. Beleza, beleza, beleza? Então, vamos lá. Acho que eu pus só 4 questões, então vamos para a última. Classifique o período conforme a indicação aí. Me diga aí, qual dessas duas é um período simples e qual das duas é um período composto? Pensa aí. Pensa. Ok, ok, ok. Pensaram. Essa não precisa mandar no chat não, tá bom? Só teste aí se você acertou ou errou. Vamos lá? Então, acertou quem marcou assim, ó. Então, a primeira frase, né, é um período composto. Por quê, professor? Fácil, olha só. Porque eu tenho aqui a primeira oração. A espécie é a menor dos peixes-boi. E eu tenho a segunda oração, que é que existem no mundo. Então, a primeira oração está em torno do verbo, né? Do verbo é. A segunda oração está em torno do verbo existe. Então, se tem 2 orações, 2 verbos, né? E período composto. Na segunda frase, nós temos sua alimentação é a base de plantas. Então, só tem um verbo. Então, isso aqui é um período simples. Beleza, beleza, beleza? Ah, não, tem a 5 também. Eu pensei que era só 4. Vamos então, a 5 é a última, prometo. Identifique quantas orações há no período que fecha o primeiro parágrafo do texto. Ó, presta atenção, que essa vocês vão ter que responder. Identifique quantas orações há no período que fecha, ou seja, o último, né? O primeiro parágrafo do texto. Então, o último período que tem no primeiro parágrafo. Quantas orações tem esse último período? Vou voltar lá no texto. Prestem atenção. Primeiro parágrafo, gente. O texto tem 3 parágrafos. Não conta o segundo nem o terceiro, é só o primeiro. Então, o primeiro parágrafo tem um período que fecha ele, ou seja, o último período. Quantas orações tem? Pensem, analisem. Escreva a sua resposta no chat, mas não envie ainda. Quando eu falar já, você envia. E não é todo mundo que está participando. Tem gente que não está respondendo, eu estou contando aqui.
Prontinho, prontinho, prontinho. Vamos então para a resposta. Vamos lá. Opa, ai meu Deus. Podem mandar. Eu revelei a resposta antes da hora. Agora todo mundo participou. Muito bem. Então a resposta, olha só aí, que eu já tinha colocado, mas tem duas orações no período que fecha o primeiro parágrafo do texto. Professor, eu errei. O que eu errei? Vamos ver? Vou voltar lá no texto. Olha só, presta atenção. O período que fecha o texto, ou o primeiro parágrafo, é aqui, ó, de seu couro até barriga. Tranquilo? E aí, eu vou procurar o quê, gente? Verbo. Primeiro verbo é extremamente grosso e resistente. A maioria dos indivíduos apresenta. Segundo verbo, apresenta. Então, se eu só uma mancha branca ou rosada na barriga. Se eu só tenho dois verbos, eu tenho só duas orações. E aí, como é que eu sei, professor? Qual é a primeira oração e qual é a segunda? Olha a divisão. Seu couro cinza escuro é o quê? Extremamente grosso e resistente. Então, o sentido dessa oração, ele só termina aqui em resistente. E a segunda oração, então, é o que sobrou. Porque se eu pergunto, né? Se eu pergunto aqui, olha só, o que apresenta, você vai dizer a maioria dos indivíduos. Apresenta o quê? Uma mancha branca ou rosada na barriga. Então, eu tenho o antes e o depois do verbo. Então, a primeira oração é seu couro cinza escuro é extremamente grosso e resistente. E a segunda oração, e a maioria dos indivíduos apresenta, né, uma mancha branca ou rosada na barriga. Tranquilo, pessoal? Todo mundo entendeu essa última aí? E a resposta? Tranquilo? Sim. Alguma dúvida em relação à questão? Não? Então, vamos lá. Vamos fazer nosso esqueminha aqui, então, para a gente finalizar. Então, o que a gente aprendeu hoje? Né? A gente aprendeu que um período, vou colocar só a letra maiúscula, tá? Um período, ele pode ser simples ou ele pode ser composto. A gente aprendeu que o período composto, ele pode ser composto por coordenação ou por subordinação. A gente aprendeu que o período composto por coordenação, ele pode ter orações assindéticas e pode ter orações sindéticas. A gente aprendeu que as orações coordenadas sindéticas, elas podem ser aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas ou explicativas. Aí na ordem alfabética para não confundir ninguém. E a gente aprendeu que o período composto ele pode ser por subordinação também e pode ser dividido em orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais. As orações substantivas têm 6 tipos. As orações adjetivas têm 2 tipos. E as orações adverbiais têm 9 tipos, que nós vamos ver todas depois. Então, mais ou menos isso aí que a gente viu hoje, né? Um resuminho aí rápido da nossa explicação de hoje, que basicamente nos deu esse conhecimento de que existe um período composto, de que ele, né, pode ser por coordenação, por subordinação, e que existem subdivisões em cada uma dessas frentes aí, tá bom? Então, é mais ou menos isso. Se tiver ficado alguma dúvida, eu vou estar atendendo vocês, né? Só me chamar no privado. Porém, a aula não acabou, porque nós temos uma atividadezinha, tá? Então, vou postar ela agora às 9h30 e vai ficar disponível para vocês até a próxima quarta-feira, tá bom? Mas tem que fazer, porque faz parte da aula de hoje,
Tranquilo? E claro, vale aí pontinho, né, de participação para vocês. Então, eu vou escrever aqui lista de chamada. Eu vou colocar a data de hoje e vou mandar vocês assinarem. Quem está com o nome da conta, basta colocar, né, presente. Quem está com outro com nome, eu acho que todo mundo está com nome, né? Põe seu nome. Então, é isso, pessoal. Se tiver alguma dúvida e quiser falar agora, né? Se não, quiser deixar para depois. O que importa é que é o que importa. Tranquilo. Tá tudo bem, gente? Então, todo mundo assinou? Deixa eu ver aqui, só conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, todos assinaram. Muito bem. A nossa aula de hoje, então, foi isso. O restante da nossa aula é a atividade. Eu aconselho que faça logo hoje, porque aí você fica livre. Amanhã é outra história. Amanhã a gente, vou estar aqui pelo Meet esperando vocês, mas só se tiver alguma dúvida, não temos aula online. Caso você consiga entender, tudo direitinho com as explicações e orientações que eu vou pôr lá no Google Sala de Aula, no horário de aula, 7h30 eu vou colocar as explicações, então vocês vão entrar no horário de aula normal e acompanhar, então não precisa me chamar, mas se precisar, estou aqui amanhã a noite inteira de plantão, esperando vocês, tá? Então a aula, como eu disse, não vai ser online, eu vou estar online para atender vocês, tanto no Google Meet, então eu vou amanhã ligar minha câmerazinha, ficar aqui esperando vocês entrarem, caso tenha alguma dúvida, queira conversar, tirar essa dúvida, né? Caso não, só ler lá as orientações do Google Classroom e seguir essas orientações, até porque tem uma atividadezinha para fazer. Conselho, faça amanhã, no horário de aula, justamente para isso, para não acumular, senão semana que vem vocês não dão conta. Tá bom, meus amores? É isso, então. Até amanhã, aí, de certa forma, quem falar comigo, quem não falar, mas um beijo, boa noite, bom descanso. Espero que tenham aprendido aí, alguma coisa hoje, tenha contribuído aí com a aprendizagem de vocês, tá bom? Então, beijão. Tchau, tchau.